A palavra de Deus que eu tenho para dividir com os nossos irmãos está no livro de Gênesis, no capítulo de número 32, o versículo de número 28, que diz assim a palavra do Senhor. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevalecestes. Se eu tivesse que dar um tema a estas rápidas palavras, eu diria uma mudança profunda, uma transformação de caráter. Diante dessa narrativa bíblica que acabamos de ler, este texto sagrado, ele revela um encontro muito especial que Jacó teve com Deus no Val de Jaboque. Nós aprendemos aqui, neste encontro que Jacó teve com Deus, que houve uma mudança muito profunda dentro do seu coração, lá no âmago da sua personalidade, no seu caráter. Nós entendemos aqui que é impossível alguém ter um encontro com Deus sem que ele não provoque mudanças profundas em sua vida. Jacó é um dos maiores exemplos. Quem foi Jacó? Jacó era um dos filhos de Isaac, irmão de Esaú. A sua história é muito conhecida por eles dois serem gêmeos e ter nascido de Rebeca. E Jacó nasceu segurando no calcanhar de Esaú. Logo deu-se o nome para ele de Jacó, aquele que segura, né? Aquele que segura pelo calcanhar. Mas não parou só aí não. Jacó foi aquela pessoa que chamamos normalmente nos dias atuais de espertinho, né? Daquele que sempre diz que os fins não justificam os meios. Ou, né, os fins justificam os meios, essa é a declaração. Ele era aquela pessoa que sempre gostava de se dar bem, tirar vantagens das coisas. E não importa o que ele tinha que fazer para alcançar os seus objetivos. Se ele tinha que mentir, se ele tinha que burlar, se ele tinha que trapacear, se ele tinha que colocar alguém para trás. Mas esse Jacó, ele teve um encontro com Deus. É claro que nós entendemos que Deus ele não é aquele Deus que nos aceita como nós somos, mas Ele nos aceita e Ele nos quer exatamente para nos transformar e nos tornar parecido com Jesus. Deus aceita você do jeito que você é, Deus quer você do jeito que você está, mas Ele se recusa a deixá-lo como você está. Porque a intenção do Senhor é fazê-lo semelhante a Jesus. E Jacó ele aprendeu desde cedo a usar todos os meios para conseguir os seus intentos. Logo aqui nós aprendemos que Jacó tem um caráter deformado. Jacó é uma pessoa, segundo Gênesis capítulo 25, do verso 29 até o 31, que ele é adepto daquela teoria maquiavélica, né, que os fins justificam os meios. Por quê? Porque ele tem um caráter deformado. Jacó carregava dentro de si um coração trapaceiro, um pensamento trapaceiro. E diante desta palavra aqui, ele não só foi um homem trapaceiro, mas como ele viu isso na própria família, que é muito ruim. Quando os filhos veem um pai trapaceiro, a mãe trapaceira, normalmente eles querem seguir os mesmos passos. Daí uma palavra para você que é pai: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele crescer ele não vai se desviar dele. É muito importante quando nós ensinamos os nossos filhos no caminho do Senhor, porque ele olhará para nós e verá um bom exemplo de Cristo em nossas vidas. O caráter deformado de Jacó era justamente algo que ele carregava vindo dos seus pais. E Deus aqui mostra que não é esse tipo de pessoa que Ele quer usar. Deus pode até te escolher, mas Ele se recusa a deixá-lo como você está. Justamente porque isso tem um preço muito alto, um preço a pagar. E este preço normalmente ele vem com uma fatura, com juros e correções monetárias. Veja como a palavra de Deus diz, Levítico capítulo de número 25 e o versículo de número 17 diz: mostre que você teme a Deus e não tire vantagens do seu irmão, porque eu sou o Senhor. Jacó ele havia enganado o seu irmão, ele havia enganado o seu pai, e agora ele estava sendo fugitivo por causa disso e indo para a casa do seu tio Labão, nas terras de Padã Arã.
E lá ele encontrou alguém que somente ele enganou ele 10 vezes. Labão enganou Jacó 10 vezes. Perceba como o texto bíblico se cumpre. Colossenses capítulo de número 3, o versículo de número 25 diz que quem comete injustiça receberá de volta injustiça e não receberá excersão para ninguém. Ou seja, se você planta, você colhe. Se você comete injustiça, você receberá injustiça. O Jacó que fugira para as terras de Padã-Arã, lá ele encontrou um homem chamado Labão, que era seu tio, e ele o enganou 10 vezes por isso. Esse Jacó, ele era uma pessoa que ele tinha uma promessa de Deus, que Deus tinha um plano na vida dele. Mas como Deus poderia usar alguém trapaceiro, alguém enganador? É aí aonde Jacó, ele tem um dos maiores e lindos encontros com Deus. Depois que ele acertou as contas com seu tio Labão, que ele disse, voltarei para a terra dos meus pais, então ele fez sua família passar por um vale, conhecido como Val de Jaboque, e ele ficou lá do outro lado, para um secreto com Deus, para falar com Deus, para se reconciliar, para entrar em uma comunhão com Deus. E foi aí que o Senhor Deus achou Jacó e disponibilizou o seu anjo, o anjo do Senhor, que veio em nome do Senhor, ou seja, o próprio Deus. Porque quando um anjo vem em nome do Senhor, o próprio Deus está ali. E ele então começa uma luta com Jacó. Esta luta, obviamente, não é uma luta simplesmente para dizer que um anjo vai perder para um homem. É claro que um anjo não perde para um homem, mas aqui é uma luta aonde todos nós temos que entender que nós temos de lutar para deixarmos o velho homem, os velhos hábitos, os vícios, aquilo que tem deformado o nosso caráter, aquela personalidade, aquele caráter deformado, aquele comportamento deformado, aquele pensamento escrúpulo, aquela ideia carnal, aquele mau intento do coração. Esta luta foi a luta que Jacó teve com aquele anjo. E aquele anjo lutou com ele até próximo ao amanhecer, quando percebeu que Jacó, então, estava tendo uma mudança profunda na sua vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de coração. Aquele anjo toca na coxa de Jacó e Jacó então fica manco, ou seja, um pouco puxando da perna, e ele diz assim para Jacó: você lutou com os homens e prevaleceu, lutou com Deus e prevaleceu. Sabe o que eu aprendo aqui, meu querido? Receba esta palavra de Deus em nome de Jesus. Enquanto você não lutar com este mau caráter, enquanto você não entrar num secreto com Deus em oração, se humilhar e contar para Deus todos os seus defeitos, as suas falhas, aquilo que mais está te prejudicando, te derrubando, te deixando de ser esta pessoa que Deus quer que você seja, um bom cônjuge, um bom filho, um bom pai, um homem de Deus pela qual o Senhor possa te usar, você nunca vai conseguir sair deste vale de Jaboque. Este vale de Jaboque é um lugar onde muitos de nós nos encontramos, lutando com nós mesmos, brigando com nós mesmos, até nós encontrarmos a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro caráter. E está justamente aqui, no encontro que Jacó teve com o anjo do Senhor, que ele teve um caráter transformado. Encontrando-se com Deus no Val de Jaboque, Jacó teve que revelar a sua verdadeira identidade. Jacó teve que dizer quem ele era, quem ele realmente era. O seu nome, Jacó, que significa enganador, suplantador. É isso que Deus quer quando nós nos encontramos com Ele em oração, nos prostramos em lágrimas e contamos para Ele as nossas falhas, confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas culpas. Ele é fiel e justo para nos perdoar. É por isso que a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quando falamos a verdade, nós revelamos nossas fraquezas ao Senhor. E sabe o que acontece? Ele nos transforma, Ele nos abençoa. E foi isso que o Senhor Deus fez com Jacó. Jacó,
A partir daquele momento, Deus olhou para ele e o abençoou e disse: não mais chamarás o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Sabe o que significa Israel? Israel significa o homem que vê a Deus, ou o príncipe de Deus, aquele que vê a Deus. Sabe o que Deus quer fazer conosco, comigo, contigo, conosco? Deus quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele, que nós possamos ver a Ele trabalhando em nossas vidas diariamente, que nós saiamos desta posição de suplantador, de enganador, deste velho homem que briga conosco mesmo, que nos reprova, que muitas vezes olha para dentro de nós e diz: eu não admito, não é essa pessoa que eu quero ser, não é esse homem que eu quero ser. A mulher diz: não é essa mulher que eu quero ser. Isso mesmo, esta briga, você precisa vencê-la ela nos pés de Jesus Cristo de Nazaré. Somente Jesus pode mudar este caráter deformado para um caráter transformado. Somente Jesus pode causar uma mudança profunda na sua vida através da palavra de Deus. Foi isso que o Senhor Deus disse: não chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel. É isso que Deus quer fazer. Deus quer mudar o teu nome. Muito melhor, Deus quer escrever o teu nome no livro da vida. Deus transformou o caráter de Jacó, pois o Senhor lhe deu um novo nome. O Senhor lhe deu uma nova experiência. Um toque especial foi o suficiente e o tornou Jacó um grande vencedor. Foi isso que Davi fez também quando ele entrou na presença do Senhor. No Salmo 51, versículo de número 10, Davi orou dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Glória a Deus, aleluia. A transformação de caráter, irmãos, de um homem começa de dentro para fora. Deus está pronto para criar um novo coração transformado, regenerado em tua vida. Deus quer mudar a sua história, os seus caminhos, os seus passos. Só basta você querer. Não se deixa prender por esse jugo desigual. Não se deixa prender por essas ofertas de Satanás. Vire as costas, olhe para Jesus, passe o val de Jaboque, não siga em frente sem antes não consertar sua vida espiritual. Jacó não podia voltar para a terra dos seus pais sem antes ter um encontro com Deus. Esta é a palavra de Deus para a tua vida nesse momento. Você não pode terminar este ano sem antes não ter um encontro com Deus. Você não pode concluir os seus sonhos, os seus projetos sem antes você não ter um encontro com Deus. Por quê? Porque Deus está pronto, sempre pronto para transformar qualquer caráter deformado, para fazer de nós, para fazer de você um grande campeão diante dele e diante dos homens. Esta é a palavra de Deus que transforma, que purifica e que restaura os corações. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém.